Tamo de volta, tamo com o FIB Esportes aqui na sua TV FIB, só no canal 14 da NET, ou você tá na plataforma do YouTube, mas que bom que você tá com a gente. Eu demorei para trazer alguém aqui do basquete. Tem até que pedir desculpa, porque no meu canal, lá no Dumawad Esportes no YouTube, já teve Suzete, Antônio Carlos Barbosa, o alienígena Larry Taylor, mas faltava trazer alguém aqui no FIB Esportes. Não falta mais. Hoje está aqui com a gente Thiago Aléu. Ê, garoto, obrigado. Obrigado irmão. você, Edu. Obrigado pelo convite. Participar aqui é uma honra, né? Primeiro do basquete aqui dentro, então vai ser legal. Primeiro do basquete no FIB Esportes comigo, Thiago Aléu, que jogou uma carreira vitoriosa aí. Thiago, começa falando como tudo começou, né? O pessoal saber. Bom, carreira começou ali 7 anos jogando na escola, então de pequeno vendo meu irmão jogar, meu irmão mais velho. Com 9 já fui para clube, então já comecei a jogar federado, né? Na época falavam federado. Então comecei a jogar com 9 no Sírio. Thiago Aléu, que é paulistano, tá? Nasceu em São Paulo, então você começa Paulistano. No Sírio. Isso, aí comecei lá em São Paulo, né? Família toda de lá. Comecei no Sírio, depois ali passei pro Pinheiros, clube super conhecido, até hoje aí tem time. Então continuei jogando lá. Com 16 tive uma proposta para jogar na Espanha. Então com 16 anos fui para Espanha jogar em Valência. Dali, né, foi aquela conciliação de passaporte, aquele trâmite todo. Acabei voltando, fiquei 1 ano aqui no Brasil, aí joguei ali finalzinho de Campeonato Paulista, peguei um time ali de São Bernardo ali no meio do caminho, e aí de novo fui para a Espanha, já com o passaporte regularizado. Aí eu consegui jogar em Mérida, uma cidadezinha próxima de Portugal. Então joguei lá por 1 ano, deu quase 1 ano e meio, e daí eu retornei. Pegou meio que uma crise europeia, então teve alguns percalços ali no meio, mas voltei. Aí joguei finalzinho de meio de campeonato de NBB em Londrina. Daí eu passo para, né, no campeonato seguinte Deixa eu só te perguntar uma coisa. Se deu crise na Europa, deve ser 2008 isso, né? Isso, mais ou menos. Porque por foi volta quando disso. deu aquele problema com a Grécia. Isso. Eu quero voltar antes porque eu tenho uma lembrança gigante do basquete do Sírio. Que o Sírio tinha um time espetacular, foi campeão mundial. Mas isso foi bem antes você... Que ano que você é? Eu sou de 89. 89. Então você não viu esse... Não vi. O Sírio é campeão do mundo em 79, se eu não estou enganado. Cara, timaço. Tinha Marquinhos de pivô, Oscar jogou. A recordação que eu tenho de lado, na realidade, porque a gente jogava no ginásio principal lá. E lá eles colocam uma galeria dos campeões. Então quem foi campeão mundial tava o nome de todos. Então é Dodge, Agra, Marquinhos, então tá tudo lá. Então quando a gente treinava, a gente já tinha aquilo, cara, né, de olhar. Um time fez uma final espetacular no Ibirapuera. Essa lembrança que eu tenho é de ver vídeo, né? As coisinhas bem... Mas muita tava coisa, lá no ginásio do Sírio. Tava lá. E na época até que eu jogava, é que a gente não sabia, não tinha dimensão do que era. Dimensão, mas assim, o Dodge tava sempre lá, o Agra sempre tava por lá. Então vira e mexe Marquinhos, aparecia por lá. Então assim, hoje eu tenho a noção do que é o tamanho desse, mas na época, né? Você olhava esses caras e falava, beleza, são esses caras, né? Não tem muito. Então assim, até o massagista, o Félix, então ele é um cara das antigas, seleção brasileira de muitos anos, uma figura icônica. Então são algumas lembranças que eu tenho, porque o Félix ainda a gente teve um pouco mais de contato, mas ele era um cara que sempre estava lá com a gente. Era muito forte o time, a seleção brasileira era fortíssima também. Mas então você volta da Espanha e vai começar a jogar a tua carreira aqui no Brasil, né? Quando você volta da Espanha, de Mérida, né? Isso. Você vai jogar onde? Eu pego ali, meio que eu já tinha iniciado o campeonato do NBB, eu não lembro qual que era, se era o 2 ou 3, mas eu peguei o time de Londrina. Então assim, meio que uma vitrine também, para eu poder aparecer um pouco mais no campeonato. Então aí eu consegui fazer uma boa temporada lá. E aí na sequência fui convidado para poder jogar aqui em Bauru. Foi daí que eu venho para Bauru. Quem te convida para ir para Bauru? Foi o Guerrinha, o próprio Guerrinha. Professor então, Guerrinha. Guerrinha mesmo que me viu você jogando pelo Londrina, tinha informação. Porque foi meio que a vitrine, né? Um moleque novo e tal, jogando. E aí Londrina ali foi uma vitrine legal para mim, que tive um bom, assim, o time não foi tão bem. Mas você apareceu, né? Consegui isso, né? Até em partes mais polêmicas, parte de atraso salarial, sabe? Essas coisas. Então a gente
viveu uma épocazinha meio difícil Conturbada. lá. E daí vim para Bauru, né? Joguei aqui 2 anos. E aí saindo daqui fui para Joinville. E de Joinville passo para o Palmeiras. E do Palmeiras termina em Osasco. De coração do Aléo. Ô, Léo, para começar, você é armador, né? Armador, com esse tamanho todo. E armador tradicional, aquele que cadencia o jogo, que assistências e tal. Você chega no Londrina, vindo da Espanha, e tipo, não era muito conhecido, né? Uhum. E por que pintou Londrina? Houve contato? Você tinha algum... Na realidade, na época, meus agentes, eles eram da cidade de Maringá e Londrina. Ah, então facilitou a tua vida. Eles já conheciam, na época era o técnico Enio Vec, que depois trabalhei ele com diversos times também. Foi uma pessoa que também, né, sempre gostei de trabalhar junto. E aí nessa época, como eles moravam por lá, eu estava lá na Espanha, eu tive uma carreira assim... Na parte de categoria de base, eu sempre, né, era convocado com seleções mais velhas, então sempre tive essas oportunidades. Então, assim, categoria de base tinha bastante esse conhecimento. Mas como na época era mais difícil, coisa de internet, né? Na época a gente tinha que gravar vídeo em VHS. Era uma burocracia que você falava, hoje em dia todo mundo pega o celular, grava o seu jogo e... Já manda para quem quiser. E tem muito mais esse contato. Então, na época era um pouco mais difícil. Então, a gente precisava jogar em times menores para realmente ter oportunidade, começar a aparecer e mudar de time, né? E conseguir times maiores. E aí foi nesse meio do caminho que Você vem para Bauru na primeira vez em 2000 e... Isso foi 2010. 2010, 2011, Ainda era Itabom patrocinando, era não era? Itabom, Itabom patrocinando, mas uma equipe fortíssima, já com o Larry Taylor, né? Já com o Larry, foi uma época... O Larry chegou um pouquinho antes, né? Que ele pegou aquela época da GRCA... E ele teve, né, esse comecinho que foi o Campeonato Paulista, acho que chegou a jogar o NBB com o Larry ainda nessa época, e aí eu venho na Itabom, que aí já formou um time que já era um pouquinho mais robusto, então assim, não era aquele time cheio de experientes, mas era uma mescla de um pessoal que já vinha jogando, na época de Fischer, Pilar, mescla. Então assim, foi uma coisa legal, junto com os americanos, Jeff, o próprio Larry, então assim, a gente fez uma mescla legal que a gente conseguiu bons resultados. Foi campeão essa época, em 2000? A gente não chegou. A gente não chegou a ser campeão desses nenhum, né? A gente chegou praticamente semifinal de Paulista, conseguimos chegar em quartas de NBB. Então, assim, a gente enfrentou Flamengo, que na época já era um time mais consolidado, a época de São José, que era a época de Fulvio, né? Que era um time bem forte com o Jefferson. Então, mas foram resultados assim palpáveis pra gente. Então a gente classificou para uma Liga das Américas, que era uma coisa que a gente precisava muito, Liga Sul-Americana. Então a gente conseguiu umas classificações que até então não tinha. Foram 2 anos aqui pelo então Itabom, né? Que foi o embrião, mas era o basquete Bauru já. Uhum. E depois você vai de Bauru, você já vai... Eu vou para Joinville. Também com o Enio Vec, que era o treinador de Londrina na época. Era um projeto logo na saída do Bial, que era a época de Joinville. E o Bial era um treinador lá, tudo acabou saindo. Bial, que é irmão do Pedro Bial, né? O verdadeiro do Big Brother. Então, aí a gente tem uma temporada um pouco mais enxuta em termos salariais. Era uma equipe totalmente jovem. Também era uma equipe para a gente ter um pouco mais de bagagem, de rodagem. Ali, né, já tinha um pouco mais de minutagem. E aí, infelizmente, também, o episódio acabou terminando o time de Joinville terminou. Questões financeiras, com certeza. Eu acho que é uma das questões que atrapalham muito. Então, assim, prefeitura, tinha todas essas coisas envolvidas que no fim acaba um projeto, né? A gente, tem que procurar de novo. E aí o Enio, mais uma vez, ele foi convidado aí pro Palmeiras, na época. E aí eu era professor, eu sou palmeirense doente, né? Já falei para ele, liguei para ele, falei, pelo amor de Deus, já me encaixa aí. Mas foi uma época bem legal. Uma época 2013 vai pro Palmeiras? 2013, 2011, 12, 2013 praticamente vou lá pro Palmeiras. Fala da emoção que é jogar, cara. Por que é diferente jogar no seu time do coração, né? Ali foi um ano assim bem intenso. Porque a gente contava com a torcida, então era torcida organizada, era uma época em que o futebol ainda estava com muita dificuldade, não era hoje o time do Palmeiras de hoje. Teve então, rebaixamento no ano anterior. Então a gente teve uma série de dificuldades, até para o torcedor em si, né? Porque o Paulo Nobre, na época, ele montava as equipes, né? Ele queria todos os esportes olímpicos lá dentro,
Então era uma época que tinha um orçamento legal para a parte de basquete, não aquele orçamento de times, né, campeões que montaram. Primeira faixa. Mas eram times legais, que tinha sempre uma mescla boa. Então o Paulo Nobre investiu muito nessa parte de esportes olímpicos dentro do clube. Mas era aquilo, futebol numa época que estava difícil, e aí o pessoal começou a criar gosto pelo basquete dentro do Palmeiras. Já teve épocas gigantescas com Oscaras. Anteriormente, então, uma fase bem uma anterior. fase bem legal lá dentro, e aí todos esses, né, jogadores e todo mundo abraçou o projeto e a gente conseguia fazer jogos, né, incríveis, e a torcida começou a ver a nossa entrega dentro da quadra. Então isso começou a abraçar mais ainda. Então a gente ia jogar fora de casa, parecia que estava jogando em casa. Pegamos o time de Brasília, que era a época de Giovannone, Nezinho, Alex, Arthur, que era assim, fenomenal os times de lá. E a torcida da Mancha Verde compareceu no estádio, lá no ginásio, lá em Brasília. Então assim, foi um dos jogos mais épicos, assim, a gente conseguiu ganhar dentro de Brasília. De um time favoritaço, assim, né? Então assim, foi um jogo muito marcante, porque, meu, a torcida do minuto 1 até o final, gritando e apoiando. Então assim, e aí você fala, eu sou um torcedor dentro de quadra. É uma frase que você tem muito, né? É um torcedor dentro de quadra. Porque era Muda diferente. isso, né? Pra mim mudava muito, porque os times que eu tinha jogado, Bauru, Joinville, a gente enfrentava muito o Flamengo. Então a gente ia jogar contra o Flamengo, que era um time de camisa, você chegava no ginásio, era torcida de futebol. Então assim, era toda hora que a gente ia, fazia qualquer coisa, era o pessoal xingando e gritando, independente de como estava o jogo. E eu não tinha tido essa experiência de time de futebol torcendo para basquete. E no Palmeiras, que era o meu time do coração, a hora que você entra na quadra, você vê do minuto 1, todo mundo gritando o hino, todo mundo gritando, torcida organizada, você acabava o jogo e você fala, meu, eu me sentia diferente, era diferente. Não tem, né? Todos os lugares que eu joguei era muito legal a torcida, mas time do coração, mais a torcida gritando, era uma coisa diferente que eu não tenho a mínima dúvida disso. E você joga 2 temporadas no Palmeiras, né? Eu joguei uma no Palmeiras, então foi uma época muito boa, né? Episódios bem legais, matéria de Globo Esporte. Então assim, o Neto, que era palmeirense, que também é palmeirense, né? Então era nós dois, assim, palmeirense 2 fervoroso. Torcedores na quadra, muito legal. Exato. Isso, né, cara? Então era bem legal e a gente chegou a fazer uma matéria dentro do Pacaembu, né? Na época a gente fez uma matéria que foi eu, o Neto e o Tyrone, que a gente entra no vestiário, a gente conhece Paulo Nobre, recebeu uma camisa do Palmeiras, da mão dele. Então, assim, pra gente foi muito simbólico de ter ido no estádio, assistido o jogo, fazendo uma matéria. Paulo Nobre começando a reestruturar o Palmeiras. Então, que trabalho que o homem fez, hein? Ali fala-se pouco dele, mas tudo isso que o palmeirense está vivendo hoje começa com Paulo Nobre, cara, pode ter certeza. Foi um dedo dele lá dentro que espetacular, a mentalidade foi diferente. Eu quero saber, fala-me como é que surgiu ser palmeirense, porque às vezes você é da família, quem que te colocou essa paixão pelo Palmeiras? Eu desde pequeno, eu e meus irmãos na realidade, né? Meu avô, meus 2 avós, palmeirenses assim, fervorosos também. A Léo é italiano? A Léo é italiano e Tarone, que é meu outro sobrenome, também é italiano. Então meus 2 avós não tinha como escapar. Os 2 lados palmeirenses. Os 2 lados palmeirenses, então assim, desde pequeno. Então assim, você convive, tios palmeirenses, então você acaba convivendo com aquilo. A entender de esporte, era Palmeiras. Já estava dentro do Palmeiras. Então assim, ainda que eu pego ainda a época de, né, com 10 anos, você pega a Libertadores, Palmeiras é campeão da Libertadores em 99. Você pega essas coisas e você fala, pô, tá ganhando, a família inteira não tem como não ser. Então, e aí a paixão surge disso. Então, e um dos meus maiores orgulhos foi ter jogado no Palmeiras e os meus avós sabendo que eu joguei no Palmeiras. Então, muito assim, legal, foi um dos meus avós não conseguia ir no jogo, mas meu avô, por parte materna, batia a carteirinha, Tyrone, né? Que é o do Tarone, isso. Tarone. E ele batia ponto lá e queria... fala uma coisa, você começa, obviamente você começa no Círio, depois vai para Pinheiros, porque nessa época o Palmeiras não tinha basquete, né? Não tinha, senão você teria começado até lá. Até lá. A carreira de federado, de infantil, de base, né? Então, é que na época, meu irmão mais velho, né? Meu irmão é de 8'5", então ele começou a jogar no Círio. Então, e aí você seguiu os passos dele. Aí intervalo de jogo, você tava lá com a bola arremessando, aí você pega alguns técnicos de base que vai olhando e fala, pô, não tem jeito, vamos colocando aqui. E aí meio que eu só fui na onda, né? Minha mãe, pra levava um só, né? Então vai uma viagem só, já larga lá no clube e busca à noite, né? Então era assim que acontecia, e na época não tinha Palmeiras, então era assim,
tinha um ano, de repente acabava esse outro ano, então tinha uma sequência. Diferente dos Sírios, do Pinheiros, paulistano, que sempre também sempre teve, segue, então, né? A base sempre foi muito forte, então a gente acabava seguindo nessa linha aí. Cara, e aí depois do Palmeiras você vai jogar? Depois do Palmeiras eu vou para Osasco, aí também, né? Fez boa temporada lá, né? Ali era um projeto novo, né? Então, teoricamente, a gente estava estruturando, porque a gente estava jogando Paulista A2, um ano antes de eu chegar, eles estavam jogando Paulista A2, aí eles conseguem a ascensão para jogar o Paulista A1. Então, era uma cidade mais voltada para a parte de prefeitura, então jogos regionais, jogos abertos, era uma coisa mais vislumbrada deles, né? Então, aí eu vou no ano seguinte, que a gente já joga o Paulista A1 e tem esses jogos regionais e abertos. E é um pouco, né, complicado de você conseguir dar uma sequência, dependendo de prefeitura, que a ideia era jogar a Liga Ouro na época, hoje é o da CBB lá, que era para poder subir NBB. Mas aí dificuldades financeiras, a estruturação, como monta, como não monta, então ficava sempre desse projeto de ir e não ir, né? Então, aí hoje eles estão jogando até a parte do CBB, né, conseguindo estruturar um pouquinho melhor para poder continuar. Então, mas também foi uma época boa, fiquei praticamente, acho que 3 a 4 anos lá. Lá em Osasco. Lá em Osasco. Perto de casa. Fiquei perto de casa, ali já estava mais fácil, né? Então foi até uma das opções, né, de ter ficado lá. Dos motivos de ter ficado lá, né? Então era um projeto legal, que eu gostava, me dava um pouquinho também de abertura para poder até estudar, então na época eu já comecei a fazer faculdade, então assim, sabe, aquela conciliação de atleta. Aqui em Bauru eu fiz um tempo faculdade, de repente você vai para outro canto, então você vai levando, né, para poder, porque vida de atleta não é... Vai acabar, né? Esse glamour todo, né, que todo mundo, né, vislumbra, não é tão glamuroso assim, tem partes que a gente precisa encaminhar algumas coisas e sempre fui muito preocupado em relação a isso. Então, futuro, onde dava, lógico, né? Onde dava, a gente encaminhava, vamos estudar um pouquinho aqui, estudava um pouquinho ali e ia continuando para a gente conseguir se formar, né? Você se formou, né? Terminei faculdade, terminei em 2020, final de 2020 terminei, Parabéns. Me formei em administração, então, né? Que é hoje onde eu trabalho, né? Faço parte. Digital Flex, vamos dar o, né? Digital então, hoje... do Aléo e de mais do Sérgio, né? Do Sérgio, seu solo. E de mais 2 Thiagos. É Thiago que não acaba mais na Digital Flex, hein? Um grande abraço pro Thiago Moreno e pro Thiago César, Thiago né? César, isso. Lá do Futebol da Luso. Mas aí do Osasco você ainda joga depois no... Não, aí Osasco, né, no Osasco eu tive uma lesão, né, ligamento cruzado anterior, acho que é o terror de todo mundo. Terrível, terrível. Então, uma recuperação lenta, né, a gente acaba tendo essa lesão no meio do caminho, vai tentando recuperar, daí o time também não tinha formação de time, não sabia, e no fim eles acabam quebrando o vínculo, né, então a gente acaba rescindindo, aí para eu me inserir de novo no mercado é difícil, né, porque vem de lesão, né, tem um ano mais complicado de... Você não está jogando, não está em evidência, você vem de lesão, é difícil algum time contratar nessa época. Então aí você fica naquilo, ritmo, né? Ritmo também, você perde ritmo tudo. Completamente diferente, então você fica naquela, né? O que eu faço? Continuo jogando, né? Só que a gente precisa sobreviver, né? Tem que continuar a vida. Então não tive proposta, a gente fica naquele meio termo. E daí a gente não teve renovação de contrato. E daí eu, no final de 2019, finalzinho de 2019, né? Minha esposa já estava em São Paulo nessa época trabalhando. Sua esposa que você conheceu aqui em Bauru, Aqui em Bauru, né? Isso. Conheci aqui em Bauru, então... A gente acompanhou, lógico. Então, né, essas idas e vindas, né? Manda um beijo pra tua esposa. Fala o né? nome dela. Ana Laura, minha esposa. Ana Laura? Ana Laura, minha Bonito esposa. Nome. Então, né, no meio desse caminho ainda, caso na TV, tem casamento na TV. Conta essa história do casamento na TV, que essa é boa pra contar. Teve um programa no SBT que fazia parte de casamento, uma época, e, pô, casamento requer uma grana para você casar, não é assim tão simples, é uma bela grana. E na época, né, a gente, e aí, como a gente vai fazer, né? A gente não tinha muito, a gente falou, vamos planejar, mas ia ser coisa a longo prazo. No fim, me inscrevi lá no programa, mandei lá a história nossa. Você que se inscreveu, não ela? Eu que me inscrevi. Ela sabia ou nem sabia? Não sabia, na época ela não sabia. Boa. Mandei assim, despretensioso, obviamente, né? Mas era um programa legal e eu falei, vamos tentar. Que ano que era isso? Isso foi antes de 2018, né? Foi 2017 que eu me inscrevi, porque ficou num processo, né, de
de gravação, vai, não vai. Mas assim, acho que me inscrevi no começo de 2017, a gente vai ter um retorno, acho que final de 2017, então eu nem acreditava, até quando o cara me liga, o produtor liga e pergunta, e aí, você é o Thiago? Eu falei, na época eu tava cotando um seguro, e o cara tinha o mesmo nome, aí eu falei, não, pode falar. Então, aqui é do programa de TV. Eu falei, opa, peraí, programa de TV? Mudou. Eu falei, aí eu fiquei meio assim, não sabia direito, né? Falei, aí depois que a ficha começou a cair, eu falei, putz, é verdade, me inscrevi e tal. E aí foi nesse processo, aí tem algumas entrevistas, né? Aí a gente já como casal, e para eles contarem a história, ver o que ficaria legal dentro do formato de TV também. E aí, no fim, a gente consegue casar num programa de TV, então tudo pago pelo programa. Casou no programa. Então casamos. Sensacional, né? Hein, Thiago? Casamos, ficou bem legal, assim, um programa de muito bom gosto, assim, a gente ficou muito feliz, porque na realidade é aquilo, né? Você vai casar na TV, mandou foto disso pra mim, né? Eu acho que não, acho que tem... então, o seu Henrique, nós vamos colocar... Nós vamos colocar no programa, é isso, com certeza. Cara, que legal. E foi... que na realidade a gente ficou com medo, né? E a surpresa dela, me fala, da Ana Laura. Na realidade, o dia... Porque assim, o primeiro produtor ligou e ficou meio assim, falou, não conta pra ela. Eu falei, mas espera aí, como é que eu não conto? Não, porque pode ser que a gente faça um episódio onde ela vai casar, só vai descobrir na hora. Aí eu falei, aí eu fiquei meio assim, aí eu falei, putz, aí... você vai me complicar. Aí porque a gente ficou com medo, porque... É capaz dela não casar. E programa de TV era aquilo também, né? A gente não sabe qual é o bom gosto, o que eles vão colocar, se vai ser uma coisa... Porque não tinha passado muitas temporadas antes. Eu já tinha visto 1 ou 2, assim, mas era uma coisa muito recente. E aí eu fiquei, putz, será que a gente vai nessa onda? Aí depois eles falaram, não, a gente vai... Outro tema de vocês, a gente caminha para outro lugar... E aí depois, na hora que faz o casamento, né, ele segue meio que a linha de princesa, assim, e aí acabou sendo um casamento de muito bom gosto, então ficou bem bonito. Assim, sensacional. Tem que ir pro ar isso, viu? Não sei se tem direito de imagem, aí você coloca, se tiver, depois o Aléo resolve, viu? Não, o legal que eu achei no Twitter, e os comentários. Você vai... vai ter. São os melhores? Vai ter. Eu posso falar um? Fala, pode falar um. O Aléo tá aqui, ele tem que ouvir. Frases de Coco Ribeiro. Queria esse noivo tão lindo. Sensacional, não, cara. Você puxar comentário de Twitter, Facebook... Assim, foi... Cara, uma coisa assim, né, do nada, vou mandar... Não, do nada, foi despretensiosa, porque é aquilo, você fala, vamos legal, fazer, fazer a tentativa, o não já tem, fazia nem ideia, no fim, assim, foi uma economia de dinheiro... Cara. Gigantesca, então assim, e o pessoal, né, a família da minha esposa inteira de Bauru, a gente faz o casamento é realizado em São Paulo, então porque ele tava lá com a TV, então aí a gente mobiliza, fechamos o ônibus para poder ir todo mundo para lá, então assim, casamento numa quarta-feira, sabe assim, meio de semana, totalmente, você fala, quarta-feira, o pessoal trabalhando. Então foi muito engraçado. Você para de jogar, termina a faculdade, casa e aí decide vir para Bauru, né? Na realidade, o casamento, na realidade, foi no meio do caminho da minha lesão. Porque era a época que eu estava lesionado, então físio atrás de físio. E daí foi meio que nisso. Tanto que quando eu vou numa das primeiras entrevistas no SBT, né, lá tem uma escadaria gigantesca. Caraca. E eu estava lesionado, eu não conseguia nem subir escada. Então eu era recém-operado. E eu fui lá, fui subir na escadinha devagarzinho para poder... Então, assim, fazia parte, fazia parte, né? Então, a gente, no meio do caminho, a gente foi achando um jeito aí, então... Mas foi bem legal. Foi achando o caminho, cara. Mas foi bem legal, foi de muito bom gosto. E aí, YouTube... casando com a Ana Laura, você vem morar em Bauru, né? Uma bela escolha na Sem Limites. Gosto muito da cidade. Bauru, né, gostava já na época que eu joguei aqui. Então, assim, é uma cidade que é muito acolhedora, né? Não é uma cidade que você se compara a São Paulo em questão de trânsito. Então, todo aquele caos de São Paulo que você passa o dia inteiro num trânsito. Então, aqui você tem essa flexibilidade. Você sai do trabalho, chega em casa tranquilo. Você tem mais, né? A oportunidade de custo de vida, tudo isso pesa, você fala em acolhedora, porque tem muita cidade também que é bairrista, né? Que trata o pessoal de fora. Aqui, Bauru, a gente sempre fala isso, recebe todo mundo e todo mundo bem. Foi, isso aí foi desde a época que eu joguei, né? Então, da época que
primeiro ano que eu vim aqui, então você via cidade acolhedora, de ir no mercado, andar na rua, todo mundo te reconhecendo. É então, muito assim, legal, né? É legal, porque você vê um reconhecimento de um trabalho que você está fazendo, você vê todo o histórico que tem Bauru Basquete, toda essa integração que tem, né, do pessoal com basquete, A agora o cidade pessoal abraça o time, né? esporte. Então, assim, é muito legal. Tanto o pessoal Norusca, o pessoal do vôlei agora, o pessoal do basquete. Então, você vê que é um pessoal que realmente vai no ginásio, né? Essa época de pandemia, acho que imagina o caos que deve ter sido. Com certeza, com certeza. Portão fechado, todas essas coisas, você acompanhando de longe, fica difícil, né? É isso daí. Eu vou dar uma pequena parada. O Henrique vai colocar aí nosso apoio cultural. E na volta eu quero fazer um bate-bola com ele, um bate-pronto. Quero fazer um monte de pergunta para esse craque do basquete, Thiago Aléo, que está aqui com a gente no FIB Sports. A gente já volta. No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura, 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. Três, dois, 1. Tamo de volta, tamo na área. Derrubou, é pênalti. Tamo na área e eu quero agradecer o apoio cultural que eu tenho desde o começo do Mauá de Esportes. Já vou pedir aqui, né? Se inscreva no do Mauá de Esportes lá no YouTube, dá uma força pra gente. O apoio do Bet Certo, o apoio da Brussels Cosmetics, da Rede LK de Postos e do Iros Japanese Food. Você gosta de comida japonesa, né, Henrique? Eu gosto. Você gosta de qualquer coisa, né, Henrique? Falou comida. Minha forma física diz por si só. Ô, meu amigo Aléo, carreira maravilhosa no basquete, cara, desde Obrigado, moleque envolvido com o esporte. Esporte direciona a vida, né? Acho muito importante esporte, estudo, esse binômio aí é muito legal. Eu quero te fazer algumas perguntas, fazer meio que um bate-bola, um bate-pronto, tá? E fala tudo que você quiser, conta os causos aí, se você quiser contar. Você lembra qual foi o primeiro jogo de basquete seu valendo, que você entrou e falou, bom, isso vale alguma coisa, de moleque mesmo. Você entrou na quadra e falou, cara, não é mais brincadeira, tá valendo isso daqui. Cara, isso aí é porque assim, a gente jogava eu joguei num colégio, né, que também seguia muito essa prática de esporte e era chamava o Colégio Humboldt. É um colégio alemão, lá em São Paulo. Humboldt. Esse eu não conheço. E o professor de educação física lá, os dois professores, né, o professor Oda e o professor João, até hoje são apaixonados por basquete e seguiam essa linha. Pô, e então, leva toda a molecada. Leva toda a molecada. Então a gente tinha, praticamente era uma aula extracurricular, mas assim, não tinha jeito da gente não fazer, né? Não tinha como perder. E nessa época, a gente era escola, então assim, a gente jogava os campeonatos e tal. Até ali, para mim, era um sentido, vamos dizer assim, um pouco mais de brincadeira, de realmente uma aula extracurricular. E quando meu irmão tá em clube, de repente eu recebo o convite, porque eu sou de 8-9, eu joguei com as equipes de 8-7.
porque eu fui convidada antes para jogar, porque eles falam, não, dá para ele jogar. E aí, quando eu sento com a minha mãe para conversar, ela fala, olha, se você assumir um compromisso, você tem que ir até o fim. Então ali para mim foi a virada de chavinha de falar, putz, agora eu assumi um compromisso que eu vou ter que, se eu quiser realmente, eu vou jogar. Então eu não me recordo do primeiro jogo, não faço nem ideia, porque depois de tantos jogos que você vai acumulando que eu não tenho muita ideia de como foi o primeiro jogo. Mas eu lembro dessa conversa, principalmente com a minha mãe, que foi justamente marcou, né? Aquele ponto-chave que eu falei, eu tô assumindo um compromisso. Eu sei que se tiver alguma coisa, festinha da escola, esquece que eu não vou, porque eu tenho que treinar, porque eu vou ter que ter tempo para estudar. É o que você falou, o glamour fica um pouco de lado, né, cara? Exatamente. O esporte em alto nível faz você perder algumas coisas, não tem como, né? Isso aí foi uma coisa que eu comecei cedo, então isso com 9 anos eu já tinha tomado essa decisão, que eu sabia onde que eu estava indo. Então, assim, várias festas vamos lá na festinha tal, buffet tal do amigo. Falava, não posso, eu tenho que... ou eu estudo, né? Ou eu tenho treino. Então, era sempre essa conciliação, e foram coisas que eu fui deixando para trás que me levaram a ter uma carreira longeva no esporte, né? Porque acho que foi uma abdicação que eu tive. Então, todo mundo acha que você consegue conciliar as coisas e é muito difícil. Então, mas prioridades, né, cara? Prioridades tem que ter. 9 anos, 10 anos começando a jogar. Quem era o teu ídolo, cara? Você olhava e falava assim, cara, esse é o meu ídolo. Tem que ter. Sem ser o seu irmão, já sei que você... É óbvio, né? É óbvio que você vai óbvio que é um olhar o teu irmão com outros olhos, eu sei disso. Mas quem era o teu ídolo que você falava, cara, esse... Na época, né, obviamente, uma pessoa marcante que na época passava na Bandeirantes, NBA, era uma coisa que eu nem podia assistir porque passava de madrugada, então... E era engraçado, e assim... Na época você falava, todo mundo tem o clichê de falar Michael Jordan, eu sempre tive realmente o Michael Jordan, que eu lembro, final de 98, contra o Utah, era um jogo de final, aquele último arremesso dele, e eu assisti aquilo. Ele sai socando o ar, né? Aquela imagem. Então assim, é uma coisa icônica que hoje todo mundo... E na época eu assisti, que eu combinei na hora, e eu combinei com meu pai ainda. Eu sempre brinco, eu falo, cara, você perder esse momento, não tem mais, né? E são coisas que você fica marcado, né? Então, e na época, jogo de madrugada, final, e eu falei, pai, você me acorda. Eu preciso assistir. E minha mãe falou, não vai assistir, porque era de madrugada, dia seguinte tem aula, levantar às 6 horas da manhã, não vai. Aí meu pai vai lá, me acorda e eu assisto o jogo com meu pai. Então, assim, jogo que ficou pra história. Né? Então, assim, são coisas que você marca e você fala, aí aquele momento, a hora que você vê o cara metendo aquela bola, você fala, putz, então teu ídolo é bem diferente, é Michael Jordan. Isso aí não dá pra fugir muito. Tem um documentário dele no Netflix que é simplesmente absurdo, né? Sensacional. Absurdo. Então teu ídolo era Michael Jordan. Era ele. Tá, vou tirar o Michael Jordan porque é extraterrestre. Outro patamar, não dá, esse aqui é extraterrestre. Vou tirar ele. Aqui no Brasil, você não via ninguém que falava assim, cara, esse cara é o meu... Então, na realidade, eu tinha muita dificuldade de você realmente visualizar o basquete profissional. A dificuldade de assistir mesmo. No Sírio, por exemplo, na época não tinha um adulto. Aí na época que eu jogo, era só, né, então categoria de base. Então a gente não tinha muito acesso. Que é hoje que eu acho que precisa ter essa quebra, né? Que hoje existem mais ídolos que você consegue trazer para presente, né? Marcelinho Machado, você consegue ver tudo hoje, você consegue ver tudo, então você tem mais acesso. Mas eu lembro na época de Pinheiros, por exemplo, que um cara que eu amava assistir o jogo de adulto, que eu fazia questão de ficar até de noite assistindo jogos do adulto, era o Marcelinho Huertas. Então ele, né, eu tenho uma camiseta dele do Paulistano, autografada dele, que na época ele também era era dos mesmos agentes que o meu. Então, e aí na época eu falei, pelo amor de Deus, me arranja essa camiseta. Demais, né, não, ele era um cracaço desde a época de Pinheiros. Então, assim, se era um cara que eu queria assistir, era ele. Então a gente ficava até mais tarde. Escolha, Marcelinho Huertas. Não, ele é sensacional. Vamos colocar uma foto desse pessoal que ele tá falando. Você conhece o Michael Jordan, né, Henrique? Conhece? Marcelinho Huertas. Boa. Qual foi o primeiro título que você ganhou? Que te marcou? Primeiro título? Eu acho que o primeiro título foi pelo Sírio mesmo, quando você é molequinho. Porque ali eu... Medalha. Porque na realidade ali você muda um pouco de cenário, né? Ali eu passo da categoria 8-7, então todo mundo passa para outra categoria e eu fico. Aí vem o pessoal da 8-8, vai embora e eu fico. E aí quando chega... Eu tinha 2 anos, né? Então eu fiquei 2 anos na mesma categoria, que na época era pré-mini, nem sei como tá chamando hoje, mas... Esse primeiro título é muito marcante porque eu já tomo um certo protagonismo, né? Porque eu já venho de 2 anos já jogando,
vem uma molecada mais nova não, da minha idade, mas que não tem a experiência que eu tava tendo. Né? E aí na época era um formato de quadrangular e a gente tem um jogo no Sírio, na época tinha a Volks, que era um time de São Bernardo, e na época a gente era um quadrangular, eu acho que a gente tinha perdido um jogo, então se a Volks, que estava invicta até então, ganhasse aquele jogo, eles já seriam campeões ali. E aí eu meto uma bola no último segundo pra gente ganhar esse jogo. Você quebrou a minha próxima pergunta, Por né? quê? Da emoção de você fazer uma cesta. Porque fazer uma cesta é legal, mas no último segundo para ganhar o jogo deve ser pra mim, uma adrenalina. Não, é uma coisa, não sei, é uma mensuração que é difícil você falar, porque na época, moleque novo, fiz essa bola, pô, ganhei um jogo, mas aí você vê pais entrando na quadra, você vê família de todo mundo correndo para te abraçar, você fala, o que tá acontecendo? É mais moleque, né? Então, aí, essa sexta foi muito marcante para mim e na sequência disso a gente tem um jogo de volta na Volks, que era em São Bernardo. E era uma dificuldade absurda jogar lá naquela quadra, então a pressão de pais, então já tinha isso naquela época. É óbvio, né? E a gente consegue ganhar dentro da casa deles lá e a gente consegue esse título. Então, assim, era uma coisa um pouco improvável, mas até então, e assim, o Sírio sempre teve categoria de base, mas não era aquela coisa de sempre ter título. E quando a gente ganha naquela época, eu falei, você começa a ter a dimensão do que foi lá atrás. Né? Demais. E você jogava no Sírio e ainda estudava nesse colégio alemão nessa época? Estudava no Humboldt. Então você chegou ao professor batendo palma, é diferente, não, né, é diferente. E sempre, como o colégio era muito incentivador do esporte, a gente tinha campeonatinhos que a gente ia, por exemplo, para a Argentina, a gente fazia intercâmbio do colégio com a Argentina para a gente poder jogar contra os argentinos lá. Legal, então era uma coisa... Então era uma coisa assim que não era muito comum, né, colégios fazerem isso, tinham poucos em São Paulo que conseguiam. Então também sacrifício de pais, assim, de, sabe, economizar o ano inteiro para poder pagar uma viagem dessa. A gente não podia ter a gente não podia entrar de recuperação no final do ano, porque era bem na data das recuperações. Então assim, ou a gente ficava de recuperação ou ia viajar. Então, assim, sempre tinha alguma coisa no meio do caminho que você... Craque de bola, craque na escola. Tinha que ser cedo, porque... Senão não vai. Não ia jogar. Então, isso era uma coisa que você falava, não, peraí, eu preciso estudar, porque senão eu não jogo, né? E agora eu vou passar, então, para a tua fase de profissional, tá? Você jogando NBB. Do teu lado, quem que você viu que você falou assim, esse é monstro, cara, esse é diferente? Joguei com vários caras, assim, que você tira o chapéu, vai assim, falar do nosso amigo, lógico, né? Mas Larry Taylor era um cara, não só como jogador, eu acho que como jogador, como pessoa, como companheiro de equipe, é um cara, assim, até um pouco clichê falar, porque quem conhece ele não precisa nem, né, você não precisa nem duvidar e questionar. É um cara mas o Larry, acima da média em tudo, né? Em tudo. Então, assim, a simpatia que ele tem, tudo que, né, precisava de ajuda dele, a experiência que ele já tinha jogado no México, já tinha uma rodagem bem diferente da minha, e eu chego numa época que eu tô com 21 anos praticamente, o Larry bem mais velho, e assim, de braços abertos, era um cara que desafiava o tempo inteiro, né, de confronto dentro do time pra gente evoluir, sabe? Então era um cara que... Isso te levanta, né, cara? Isso te faz crescer, né? Então, um grande abraço para Larry Taylor, até hoje comandando o Bauru Basquete. Um monstro de jogador mesmo, monstro de jogador. O Larryzinho sempre foi um cara incrível, né? Então assim, episódios da gente... vamos viajar, vamos. Eu queria alguma história, né? Porque você só tá falando, eu quero... Legal, do casamento é legal, mas eu quero alguma resenha diferente. Não tem muita resenha assim. Obviamente, a gente, churrasco, essas coisas, todo mundo junto. Tem sempre essa interação do time. A gente, nessa época, time muito unido, era vamos fazer churrasco, era o time inteiro. E com o Larry a gente, vamos viajar. Às vezes a gente saía, viagem de madrugada, vamos sair 2, 3 horas da manhã, viagem de bate e volta, no ônibus, cansativo. A gente fala, se a gente dormir até 2 horas da manhã para depois viajar, você não dorme na viagem, chega cansado na hora do jogo. Era difícil. Aí eu e o Larry fazia o quê? A gente gostava de videogame na época, jogar FIFA, jogar essas coisas. Ligava pra ele, acabava o treino 7 horas da noite, jantava, Larryzinho, vamos jogar até. E aí eu ia pra casa dele, ficava ele, o Jeff Agba na época também ficava. Então ficava nós 3 jogando, mas assim, varava a madrugada jogando. Até a hora de sair. Até a hora de sair. Deu horário, a gente já ia com mala, tudo prontinho lá, ficava lá.
jogando, aí vamos sair, Aí no beleza. ônibus conseguia Aí no dormir, ônibus a gente né? capotava, aí já ia viajando mais tranquilo. Então a gente, várias viagens assim, a gente... Grande Larry Taylor, o alienígena. Jogando contra, cara. Enfrentando, marcando, olhando. Quem te mais assim, te deixou, te marcou como... Tem dois caras. Eu joguei contra o Larry, também foi um cara Yeah. que não é Difícil de brincadeira, é marcar, difícil né? de marcar. E tem dois caras que eu joguei, um tá na NBA, Ricky Rubio. Então é na época que eu jogo na Espanha. O Rubio... Ah, tá. Ricky Rubio, armador. Ricky Rubio, é. armador. Ele, seleção espanhola, né? Carreira brilhante. Absurda, é. né? E na época eu fui jogar um torneio sub-20 lá na Espanha, na época que eu estava em Valência. E ele jogava ainda no Juventud Badalona, que era o time lá que ele jogava na Espanha na época. E ele já subia para treinar com adulto, então ele já tinha já era um patamar. já era um patamar diferente. E quando eu joguei contra ele lá em Juventud Badalona, eu fiz até um bom jogo, mas assim, sabe quando você olha assim, você pode ter jogado bem, mas o cara jogou os minutinhos dele, ele acabou com o jogo, você não via a cor do cara. Foi um cara assim muito diferente de ter jogado, ainda mais que ele acho que até um ano mais novo que eu, e você fala, meu, olha a bagagem que esse cara tá tendo. Não à toa hoje tá onde tá. Você já então, via já via que era diferente. Você diferenciado, via que era um cara diferente. Então, na época, para mim, foi muito marcante, né? Um pouco mais novo. E aí, depois, jogando adulto, aí você joga contra Leandrinho, aí você vê aquele cara correndo, é brincadeira. absurdo, aí né? você não... São coisas assim Leandrinho que... tem uma bela história também na NBA, também na NBA, né? foi, acho que, As um dos histórias caras... dele da NBA é muito legal, da bicicleta. Não, ele é... Ele é um cara também... E ele ia, antes mesmo de eu ter jogado contra ele, até teve uma época que, nesse meio do caminho que eu jogo entre Espanha e que eu acabo voltando, eu joguei um tempo no Hebraica e o Leandrinho, na época, entre as temporadas dele, às vezes ele ia treinar lá no Hebraica. Então a gente ia fazer treino, então assim, a gente treinava, então eu já treinava contra ele, então eu já via quanto era difícil no treino. Aí Imagina chegava em no jogo, jogo, é a né? época que ele foi pro Flamengo e tal, que ele tava lá no time, você via a dificuldade. Então assim, são caras assim, tem outros caras também muito bons, mas assim, não era da minha posição, então fica mais difícil de eu te falar, Entendi, né? Porque não marquei, não tem o confronto direto. Não tem um contra um o confronto. Então né? são esses dois caras e acho que cabe um terceiro aí também, hoje está na NBA também, é Facundo Campasso, é um armador que é argentino, está no Denver hoje, também um cara que não acreditava, assim, você olhava para ele, não conhecia na época, e a gente foi jogar, eu estava em Bauru ainda na época, a gente foi jogar lá em Buenos Aires contra o time do Peñarol. E ele era um cara diferente, ele era um cara que, mesmo olhando de fora, eu falei, meu, esse cara aí não aguenta correr. E o dia que a gente foi jogar contra o time do Peñarol, eu falei, meu, brincadeira. Falei, eu não sei que mundo esse cara tá. Campasso, né? Então, esse tá no cara Denver Nuggets, tá né? no Denver hoje, então são três caras, né, pra mim que sobe a régua aí quando você fala de confronto. Prateleira de cima, né? Você sobe a régua porque foram caras diferentes. Muito legal. Eu não sei se eu tenho que te perguntar isso, cara, porque eu fico meio até... Não é constrangido a palavra, mas é uma opinião minha. Eu, como sou bem mais velho que você, óbvio, eu vi o Brasil disputar Mundial, brigando por medalha, terceiro lugar nas Filipinas em um longínquo 78, mesmo na década de 80, brigando de igual para igual com várias seleções. Hoje você percebe que está num segundo, para não dizer terceiro escalão. Você tem algum... Você consegue explicar, alguém consegue falar alguns motivos que levaram a essa queda? Porque você vê o vôlei briga de igual para igual com todo mundo, o futebol sempre vai brigar, porque até um tipo de esporte diferente, mas o basquete ele saiu daquele patamar que ele sempre ficou, década de 50, 60, 70, 80, sim, e foi para um escalão inferior, acho que não tem como discutir isso. Sim. Você tem alguma explicação para isso? Você pode... Du, é que assim, é difícil, né? É difícil você mensurar e falar assim, ó, é isso que aconteceu. Mas se você pega historicamente todos os campeonatos que vinham lá atrás, então assim, o número de talentos que foram ficando pelo caminho por falta de oportunidade, eu acho que isso faz com que você comece a nivelar com o que tem. Então assim, existem caras muito bons e caras que vêm dessa geração, mas você não tem uma renovação. Você tem que passar por um processo. Então, assim, enquanto Espanha criando ligas atrás de ligas, então
para você ter uma ideia, a época que eu fui jogar na Espanha... A base, né? A base que eles tinham, então, por exemplo, eles tinham a ACB, que era a liga principal, que é equiparada com, né, um dos melhores campeonatos do mundo junto com a NBA. Então, já existia isso na época que eu fui, só que se você olhar para baixo, existiam 4, 5 divisões abaixo. Abaixo do campeonato Só que não principal. era as 4, 5 divisões com 3, 4 times. Era quase 10 a 15 equipes por região. A Espanha não é um país gigantesco. Se você põe em tamanho continental, é tamanho de... Você pega ali o Sudeste, beleza, matou ali. Só que esse incentivo que tinha, você pega, meu, cara que jogou 5ª divisão, 4ª divisão. Então, na Espanha, o cara que jogou a CB, que era a 1ª divisão, ele começa a ficar mais velho, ele começa a jogar a 2ª, 3ª divisão. Ele vai... Porque já não cabe mais jogar a 1ª divisão, porque ele não consegue manter esse nível. Só que para quem joga a 2ª, 3ª divisão, você está aprendendo com um cara que jogou anos numa primeira. Experiência. Exatamente. E o Brasil não permite isso, né? E assim, depois da criação da liga, que você vê uma estruturação diferente, liga de desenvolvimento. Eu, por exemplo, não peguei a liga de desenvolvimento, que foi um divisor para muita molecada que podia ter ficado no caminho. Porque teve a oportunidade de jogar a liga de desenvolvimento, ter uma visibilidade maior, e aí tem mais chance de jogar no adulto. Então, se você pega a molecada dessa geração, pega 85, e tem, assim, eu vejo referência pelo meu irmão, porque é de 85, mas gerações ainda passadas que não tiveram essa oportunidade de manter esse jogo, não conseguiram. Você parou de jogar por quê? Porque não tinha time ou eu vou trabalhar. Não tinha opção. A gente precisa sobreviver, então... E muita gente ficou pelo caminho. Então, muita gente fica pelo caminho, então você tem menos adeptos do basquete, que aí você começa a ver um processo praticamente inverso, que o vôlei começa a ter cada vez mais. Sem dúvida. Então, na época, então assim, sei lá, meados de 2000, 2000 e pouco, você já vê um movimento muito grande dos caras grandes que hoje estão no vôlei, que iam pro basquete, mas não tinha chance, e vai pro vôlei. E aí você vê um vôlei vitorioso com medalha olímpica, você vê um outro patamar, você vê com base, toda a estruturação. Uma confederação que realmente criou a consolidação de tudo isso. Isso é um motivo. Aí você começa a ver que você perde aí, sei lá, 5, 10 anos, só que você vai colher isso aí depois de um tempo. Então você vê a consolidação e melhorando, né, as ligas aqui no Brasil de basquete, mas mesmo assim você vê muita gente que ficou para trás, a gente vai colher agora. Então você pega essas épocas que você perde mundial, fica de fora de Olimpíadas. Você começa por quê? Porque você já não tem uma base. Geração, né? Você perde uma geração, você perde aí décadas no meio desse caminho, que acaba ficando, né, difícil de você, de repente, mudar tudo. Então você faz uma renovação inteira. Então você vê gente como, né, Alex, Giovannone, todos esses caras que jogaram anos e anos na seleção, chegando nos seus 40 e poucos anos, tendo que segurar porque não tinha uma renovação, né? Então acho que coincidiu um pouco de não ter a renovação, também um pouco de não dar oportunidade para que essa renovação acontecesse. Então ficou nesse meio termo, né? Discussões e brigas políticas através de CBB com NBB, quem faz a liga, quem não faz, quem é dono do quê, quem não é. Então isso quem se prejudica é a modalidade. Então... E que a gente espera que o basquete dê agora uma bela subida. Você assiste a NBA com certeza, né? Óbvio. Você tem um time que você torce na NBA? Nunca tive, né? Óbvio, né? Gostava muito também por causa de Michael Jordan, obviamente, Chicago Bulls. Que pegou uma fase triste, né? Nos últimos anos. Nos últimos anos, mas acho que faz parte do processo de renovação até de lá, né? Então, são coisas que é até bom do esporte americano, o ciclo lá é diferente. É legal. Mas hoje, né, eu gosto de assistir alguns times, né? Então eu gosto de assistir muito o time do Golden State, gosto muito de assistir o time do Memphis. Aquele moleque é absurdo, né? Pra mim ele é um cara que é um divisor de águas dentro da modalidade. Nossa senhora, porque você vê cara hoje de... Ele arremessa de 3 e não para. Eu gosto do Trae Young também, achei ele um cara também é um cara diferente, que vem nessa levada, né? O Ja Morant do Memphis, são 3 caras aí que tem tudo para seguir. Não falamos o nome do Golden State Warriors, mas acho que todo mundo sabe, né, cara? Você pode falar que é um monstro, né? O Stephen Curry. Stephen Curry para mim, é acima bem mesmo, ele e o LeBron James ali. São 2 caras que... É que eu vejo muito o Stephen Curry, principalmente por ser da minha posição, né? Então a gente puxa a sardinha também. Assim como o Trae Young, consegue fazer coisas, Alex, e fala, cara, ele tá... É diferente. E são caras que
E Stephen Curry, principalmente, ele é um cara que muda o patamar do jogo, né? Então você vê hoje cara de 2,15, 2,20 na linha dos 3 arremessando. Épocas atrás você nem cogitava pra quem que reclamava viesse. do Oscar e do Marcel, que era o jumping ball, hoje Exatamente. é meio jumping ball. Exatamente. NBA, o garrafão diminuiu bastante, né? Aham. Muito. Futebol você assiste? Assisto do Palmeirense? Você fica assistindo Palmeirense. tudo? É. Ontem, Torce mais um show muito. ontem. Ontem não teve graça. O cara ganhou um apartamento no Guarujá, me falaram, aquele moço. A tia Leila. Você tá sabendo, né? Teve Não vai vi isso datar aí. o programa. Mas teve um pênalti ontem, o cara colocou a mão 1 minuto de jogo. Ah, Parece tá. que ele ganhou um apartamento, o rapaz do Ituano. Mas normal. Beleza, faz parte. Faz parte. Estamos ali, mais uma semifinal. E você Não, mas assiste acompanha. Palmeiras... não sou futebol? fervoroso, né? Não sou mas fervoroso, assiste. até porque eu já fiz parte do esporte, né? Acho que pra mim tem um limite, né? Essa parte torcedor e realmente esse fanatismo que vai até algumas loucuras aí que... O Rafael Antônio me perguntou no programa na rádio, 87.9, no Giro Esportivo, mas o Aléu joga bola? Não, né? Não. Eu posso até fingir, a gente daí engana, correr a gente corre. Corre. Mas jogar bola não é difícil. Porque ele perguntou, eu fiquei meio assim, em dúvida. Não, é difícil. Formado, uma carreira vitoriosa no basquete, formado em administração de empresas. Se formou onde? Aqui em Bauru? Não. Eu terminei aqui em Bauru, né? Terminei ali na Unip. Então fiz um pouquinho aqui na USC também. Então a Unip eu acabei fazendo porque tinha em São Paulo, tem polos mais diversificados, então consegui terminar aqui. Então terminei na Unip. Formado em administração de empresas e hoje à frente da Digital Flex, né? O seu abraço pro Sérgio. Sérgio, meu sogro, então ele é o fundador, o precursor de toda essa história da Digital Flex. A Digital Flex está em várias cidades, né? Bauru. Então em Bauru, Botucatu, Lençóis, Marília e Sorocaba. Caraca, hein? Então, estamos caminhando aí para a 9ª loja. Parabéns, então, a gente cara. tem, graças a Deus, a gente passou um período muito turbulento, acho que não só a gente, mundo, mas né? graças a Deus a gente conseguiu, e aí fico muito contente de fazer parte, né, com o Sérgio, obviamente, me ajudando à frente, com a parte administrativa, da gente ter conseguido, né, sustentar tantos empregos no momento de pandemia, da gente conseguir se reinventar dentro do cenário que a gente estava vivendo. Pô, não tenha dúvida. Então foram coisas junto com o Thiago Moreno, né? Thiago Moreno e Thiago César E também Thiago faz parte César. Pô, 8 lojas já indo para a 9ª. Indo para a 9ª. Digital Flex, muito bom, cara. Então a gente tem um caminho muito legal aí, a gente cresceu bastante. Então a gente cresce dentro de período de pandemia, então crescimento de 2 lojas. Pô, isso é sensacional. Então assim, foram oportunidades que apareceu, estávamos, né, bem administrativamente, então a gente falou, oportunidade não surge toda hora, vamos seguir essa toada. É importante, cara, na crise às vezes abrem caminhos que a gente que tem que aproveitar, né? É meio obscuro, né, do que você fica, vamos ou não vamos, decisões ou não decisões, né, e graças a Deus a gente tem conseguido ter um crescimento muito bom aí. É isso daí, essa é a história do Thiago Aléu, jogador de basquete, ó, zerei, hein? Meu primeiro jogador de basquete que eu trago aqui na FIB, na TV FIB, no FIB Sports. É muito legal, né, cara, ter essa carreira. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Imagina. E, cara, é um prazer ter você. E, assim, deixa um recado para quem está assistindo a gente do quanto que o esporte é importante, cara, na vida, né? Na vida da pessoa, dela poder ter essa oportunidade, o que traz o esporte? Eu acho que o esporte é um divisor de águas para muita coisa, né? Então a gente acaba não tendo essa cultura do esporte, infelizmente. Desde escola. Graças a Deus estudei em uma, tive a oportunidade de estudar. Né? Então, graças aos meus pais que fizeram todo esse esforço para eu ter a educação que eu tenho hoje. E ali foi um divisor de águas. Então o esporte forma caráter, ali forma, né, o respeito com o outro. Aprende então, a ganhar, aprende a perder. Exatamente. Então são coisas que a gente leva não só para o esporte, você não precisa virar um profissional. O funil é muito pequeno, né? Então, assim, muita gente não vai chegar, muita gente não vai virar atleta profissional. Não existe muito esse glamour, não só no basquete, como no futebol. Você vê o tanto de gente que, né, joga até hoje porque não conseguiu nada. Mas você vê que a realidade é dura, né? É dura, o glamour mas que existe... Mas o que ele te ensina vale pra vida, Exato, né? vale muito pra vida. Eu acho que isso tinha que estar muito ligado com o estudo. Então, tudo isso que
Abre portas. Muitas. Então são coisas que a gente precisava muito incentivar, e não digo profissionalmente. Às vezes a gente até tem ligas legais, tem uma formação boa, mas se lá na base a gente não cria um cidadão, a gente não cria uma criança educada, com respeito, todas essas coisas, eu acho que isso agrega não só pro esporte quando ela está inserida, mas como sociedade. Então se a gente não tiver esse divisor de águas, fica difícil também para esse crescimento como sociedade, né? Não tenha dúvida. Foi um prazer estar aqui com o Thiago. Fala bem esse menino, hein, Henrique? Meu, um prazer, eu te agradeço demais. Obrigado a oportunidade. Esse foi Thiago Aléu, uma história no basquete, uma bela história. Semana que vem o FIB Esportes está de volta. Valeu!